Hoje eu vou te resumir os 12 princípios da animação. Se você quer ser um animador, precisa saber os 12 princípios da animação. De cor e salteado. Porque sem os princípios, qualquer animação que você fizer vai parecer um cocôzinho. Os 12 princípios da animação são o primeiro passo para você que quer se tornar um animador de respeito. Conquistar seu nome nos créditos de filmes, séries, né? E até poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Virar um verdadeiro bruxo da animação. Sem esses 12 princípios, sua vida, ao aprender animação, provavelmente vai ficar muito difícil. Então, presta bastante atenção. Deixa o seu like e vamos começar. O primeiro princípio se chama Squash e Stretch, em inglês. Compressão e estiramento, ou amassar e esticar. Esse princípio dá a sensação de peso e volume aos personagens e objetos em movimento. Squash, refere-se à compressão, a amassar. Stretch é a esticar, ajudando a dar elasticidade e flexibilidade. É importante você entender que algumas vezes a animação pode parecer massinha, pode parecer uma bola de borracha, e isso exagera bastante no movimento, que isso dá uma sensação maior de realidade quando a gente enxerga a animação. Muitas vezes só o squash e stretch pode melhorar 100% a sua atuação, o impacto, uma luta, beleza? Então é muito importante entender esse conceito. Segundo princípio, a antecipação, é usado para preparar o público para uma ação que está prestes a acontecer. Por exemplo, um personagem se agachando antes de pular. Ele se agachar antes de pular é uma antecipação. Ele se agachar já me dá a ideia de que ele vai fazer alguma coisa e aí ele pula, Então, antecipar é isso. Você dá a ideia para alguém imaginar a animação antes dela acontecer. Isso torna as ações mais realistas e dá ao espectador uma pista, do que tá por vir. Então, a antecipação, o segredo da antecipação é pensar em poses que dão pistas da ação principal. Isso não só prepara o telespectador a não perder nenhuma ação, como também coloca mais energia nas suas ações. Por exemplo, um soco. Só dar um soco não parece forte, mas se você antecipa um soco, coloca uma antecipação, põe a mão lá atrás, cara, você conseguiu energia para você dar um soco forte. Você impressiona a pessoa que tá vendo que o soco foi forte. O terceiro princípio é staging, encenação. Refere-se à apresentação de uma ideia de forma clara e compreensível, garantindo a atenção que esteja focada onde é necessário durante a cena. Isso pode envolver o uso de luz, sombra, composição, ângulos de câmera, mas a melhor dica para staging é evitar ações acontecendo ao mesmo tempo, a não ser que você queira ser um mágico, O mágico, ele usa o staging da animação para te enganar. Ele faz alguma coisa acontecer e você prestar atenção naquela ação enquanto ele faz a magia rolando com a outra mão. Muita gente já perdeu o relógio com o mágico, porque o mágico faz você focar numa moeda que tá na sua mão enquanto ele arranca o relógio da sua mão, sabe? Você fica se concentrando na moeda lá dentro, achando que a moeda vai sumir, como não vai. Daí ele rouba o seu relógio, Aí você abre, a moeda não tá aqui, mas seu relógio não tá. Aí você fica a mágica, tá? Então, staging, encenação, os mágicos usam muito, mas a gente tem que usar o contrário. A gente quer que a ação principal da cena seja com a atenção do telespectador. A gente não quer enganar o telespectador. Outro exemplo muito legal de staging que cientistas fizeram, pesquisadores fizeram na psicologia, aquele vídeo do pessoal passando bola e pediu pra você contar quantas vezes a bola foi passada. Aí chega no final do vídeo e ele pergunta: você viu um gorila passando no vídeo? Aí você fica: gorila? Eu não vi gorila nenhum, porque você estava focado na bola. A sua psicologia estava focada na bola, passando, você estava contando. Quando você estava fazendo isso, entrou um gorila no meio do vídeo, ficou dançando e foi embora. E você não viu porque você estava focado na bola. Então, a animação também tem isso, tá? Você tem que prestar atenção nas suas animações para a ação principal ser assistida. Então, você vai evitar coisas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, um personagem, ele escorrega e o pessoal ri da cara dele. Primeiro ele tem que escorregar, depois o pessoal vai rir da cara dele. As coisas não vão acontecer ao mesmo tempo, tá? O tempo também é um segredo para você fazer um bom staging. Agora, o quarto princípio da animação: straight ahead e pose to pose, Em outras palavras, ação direta ou pose a pose, em português. São duas técnicas de animação. em um princípio só. A ação direta, ou straight ahead, é animada quadro a quadro, seguido um fluxo contínuo, como se eu desenhasse frame 1, frame 2, frame 3, frame 4,
frame 5, até a sua animação ficar pronta. Já a pose, né, pose to pose, envolve criar algumas posições chaves e depois você preenche as lacunas. Por exemplo, eu coloco uma posição-chave no primeiro frame, coloco uma posição-chave no quinto frame e coloco a pose-chave no 10º frame. E aí eu vou interpolar elas de frente para trás, né? Colocando sempre uma pose no meio entre as duas poses. E aí eu vou preenchendo. Qual é que é a diferença, né, de um straight ahead, de uma ação direta, ou uma pose to pose? A diferença é que o lance de você ter um negócio indo pra frente só, e desenhando frame a frame, indo pra frente, é que você perde controle. Se você quer o negócio acontecendo na posição tal, certinho, você perde esse controle. Só que você ganha alguma coisa legal, você ganha um fluxo mais aleatório, tá? Então um fogo, uma água, uma coisa mais natural, que você meio que perde o controle, que você deixa as coisas fluírem, no straight ahead fica bem mais fácil de fazer. Agora, quando você quer uma coisa bem contida, uma ação bem estratégica, né, uma animação bem pensada, você vai ter que usar pose a pose. E muita gente no começo quer só fazer straight ahead e esse é o erro, não conhece o pose a pose. Por exemplo, você quer um personagem pulando, você tem que ter noção do ponto mais alto que ele vai estar e aonde ele vai cair, tá? Então você tem que estar com a primeira pose, onde ele está atualmente, a pose que ele vai estar no ponto mais alto e a pose que ele vai cair. E aí você vai preencher com pose de antecipação, aplicando todos os princípios anteriores, claro. Então basicamente é isso. Straight ahead é um negócio mais fluido, sem controle. Pose a pose, você tem controle do que está acontecendo, por isso animações de personagens, animações de props e personagens, né, e animais, etc. Eles são feitos pose a pose. Os bons animadores usam pose a pose para animar personagens. E a animação de efeito especial pode ser straight ahead, que vai funcionar legal também. Vamos para o quinto princípio: follow through e overlapping action. Follow through é, em português, ação sequencial, a gente pode chamar assim. E sobreposição é o overlap action. Follow through é o movimento que continua depois que a parte do corpo parou. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem uma peça principal, por exemplo, esse carregador é uma peça principal, e tem algo atracado nesse carregador, que é um cabo. Quando eu carrego a minha peça principal, a ponta dele, né, algo que está atracado nele, é uma peça secundária, né? Peça principal, peça secundária. Ela geralmente tende a ficar para trás até que o objeto pare, né? Ela vai ficar para trás até que chegue. E aí ela passa do ponto, tá? Basicamente, o follow through é esse atraso da peça secundária. E o overlap action é a tendência, a inércia que tem nessa corda para continuar e balançar até parar. Overlapping action é a tendência da parte do corpo de se movimentarem em velocidades diferentes em momentos diferentes, tá? Então, é basicamente inércia isso aqui. É física pura. Você tem um objeto, você vai mover o objeto principal, ele tem um objeto secundário que vai ter um follow through, né? Ele vai vir depois, tem um atraso. E o overlap action é basicamente ele gastando energia dele até parar com inércia, tá? Então inércia é basicamente follow through e overlap action. É só isso, inércia. A tendência dos objetos a se manterem em seu estado de movimento, né? Eu falei isso da minha memória agora, do ensino médio. Mas animação é física, e física é vida. Então você tem que ter muita noção de física para você animar legal, né? Para você aprender mais fácil esses princípios. Então follow through e overlap action é basicamente inércia. Aqui tem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Slow in, slow out refere-se à técnica de tornar o movimento mais realista, acelerando e desacelerando para dar mais vida à animação. Isso é feito adicionando mais quadros no início e no final de uma ação, beleza? Então, quanto mais quadros levar para acontecer alguma coisa, mais devagarzinho vai ser. Quanto menos quadros, mais rápido vai ser. Depois você coloca mais quadros no final para você dar uma desacelerada para parecer mais devagar. Basicamente, tudo na natureza se move acelerando e desacelerando. Tudo. Até as nossas máquinas, por exemplo, só dirigir um carro, você vai acelerar ele, pisa no acelerador, ele vai sair devagarzinho e vai ganhando velocidade até ele ficar rápido. E quando você vai frear, ele não vai parar do nada. Ele vai perdendo velocidade até ele ficar paradinho. Então tudo tem que ganhar velocidade e perder velocidade ao se mover, né, no espaço, em qualquer situação. Se você não aplica slow in, slow out, as coisas vão acontecer em movimento linear, uniforme. Significa que ele vai mover em uma velocidade uniforme. Ele não vai acelerar e nem vai desacelerar. Isso são coisas de máquinas. Máquinas se movem assim, tá? Robôs se movem de forma controlada, certinho, sem acelerar, sem desacelerar. Ninguém consegue fazer isso. E quando um ser humano consegue fazer, ele faz a dança do robô. Sétimo princípio da animação:
arcs, ou arcos em português. Movimentos naturais tendem a seguir um arco, uma trajetória curva. Esse princípio é usado para adicionar realismo ao movimento dos personagens e objetos. Independente do que você fizer em animação, se você for fazer movimentos retos, muito retos, vão estar remetendo a máquinas, a processos mecânicos, certo? Então, toda vez que você for fazer alguma coisa acontecendo, tem que estar seguindo um arco. A não ser que você queira representar um objeto mecânico, como um carro andando, ele vai andar para frente. Inclusive, o carro andando é muito interessante, porque se ele for fazer uma curva, vai ter um arco, né? Então, é sempre movimentos orgânicos naturais seguem trajetórias de arcos. Movimentos mais mecânicos podem ir retinho e fazer curvas que não são curvas, né? Ele vai para cima, vai pro lado, igual um robozinho. Mas sempre, até mesmo quando são objetos mecânicos, você não quer passar realismo, não quer passar naturalidade, né? O arco sempre vai ser mais elegante aos olhos. Entre uma máquina que vai estar fazendo movimentos retos, pontudos, e outra máquina que vai estar fazendo arcos e curvas, a gente sempre vai preferir a que está fazendo arcos e curvas. Oitavo princípio da animação, Secondary Action. Ação secundária. Adiciona mais dimensão ao personagem e à ação principal, completando e enriquecendo a cena sem desviar a atenção da ação principal. Por exemplo, isso é uma aula mais de atuação, né, nessa parte de Secondary Action. Quando a gente fala de Secondary Action, é mais sobre atuação do que sobre a animação. Por exemplo, se eu tô bravo, né, o jeito que eu arrumo meu óculos assim, eu vou te xingar, vou fazer alguma coisa, e se eu puxo assim, o jeito que eu faço isso é uma ação secundária, por exemplo. Enfim, qualquer ação, qualquer tique que você consegue colocar no personagem, qualquer pisão de pé que ele dá, assim, enquanto ele faz alguma coisa, é uma ação secundária. Às vezes você pode até confundir antecipação com ação secundária, tá? Não é a mesma coisa. Uma coisa é você preparar um soco e dar o soco. Outra coisa é você dar o soco e depois sentir a mão. Não roubou a ação do soco, mas sentiu a mão. Significa que você colocou algo a mais para enfatizar o soco. Ou então, o cara fazendo uma pergunta, né? Enquanto ele faz a pergunta, ele pode te coçar a cabeça. O coçar a cabeça é uma ação secundária, é uma coisa bem boba, assim, que às vezes a gente vai colocar e vira uma ação secundária. E quanto mais ações secundárias você acrescentar numa atuação ou numa ação, né, mais legal vai ficar a sua cena e mais rica vai ser sua animação. Vamos para o nono princípio da animação, timing. Em português, tempo. E refere-se ao número de quadros alocados para uma determinada ação, o que influencia a percepção de velocidade e peso de objetos e personagens. Ou seja, você tem que saber quantos frames você colocar na sua animação para passar a impressão de peso, de velocidade, o material que é feito aquilo, por exemplo, quanto tempo cai um algodão no ar, né? Um algodão aberto no ar. Demora a cair. Então são muitos frames. Agora um carregador aqui, né? O meu carregador que tá aqui, se eu soltar, vai cair rapidão, né? Uma bola de ferro vai cair mais rápido ainda. Então são menos frames que você vai usar. Então quando você quer passar uma impressão de leveza ou peso, o timing é onde você tem que mexer, é onde você tem que alterar. Então tempo, quantos frames vai ser usado, você tem que experimentar, você vai colocar mais frames, menos frames. É tudo uma questão de teste também. E aí você vai pegando o jeito e entendendo como funciona o timing das coisas. E aí vai só por feeling, até você virar um animador de feeling, assim, que faz tudo automático, muito insano. 10º princípio da animação, exaggeration, ou exagero, usado para empurrar movimentos mais além da realidade, para adicionar mais drama e impacto à animação, tornando-se mais expressiva e divertida. Quando você vai fazer um vídeo, né, em live action mesmo, não tô falando de animação mais não, em live action, e a gente fala que geralmente a câmera rouba a sua energia, e às vezes você precisa dar uma exagerada nos seus movimentos, nas suas falas, falar mais intenso para parecer atrativo na câmera, porque aí se você falar normal, assim, todo mundo já viu um canal de YouTube que o cara fala assim no nível de voz dele, ele não muda, ele não exagera, não grita, não põe energia, né? E quando eu começo a fazer isso, rouba a energia da câmera, você não sente a minha energia. É a mesma coisa com a animação. Quando eu falo já mais exagerado, você sente mais energia, sente mais drama vindo da minha parte pra conseguir
ultrapassar a tela. A animação é a mesma coisa. Se você não colocar exagero nas coisas, você pode acabar ficando um pouco tímido demais. A animação pode ficar um pouco tímida demais. E aí você acaba perdendo o público, né? Ou perdendo a intenção da ação que você está querendo passar. Então, sempre que você for pegar um personagem e vai fazer, tipo, ele pular, exagera na antecipação, exagera no ponto mais alto, exagera no pouso, exagera na acomodação, tá? Sempre tenta exagerar onde você conseguir, sem medo de ser feliz. O exagero é importante na animação, igual a câmera rouba a energia da gente aqui no live action, sim. Se você não colocar exagero, é a mesma coisa de você fazer uma animação tímida, né? A câmera do software que tá mexendo vai roubar a energia do personagem também. Então é bom exagerar. Solid Drawing, né? O 11º princípio da animação, desenho sólido. Refere-se à habilidade de desenhar com conhecimento de volume, peso, balanço e anatomia. É crucial para criar personagens tridimensionais convincentes. Gente, então deixa eu explicar uma coisa. Mesmo se você mexer em rig de personagem 2D, ou você vai animar em 3D, você tem que ter uma noção de desenho sólido. Você tem que saber desenhar um cubo, beleza? Isso não é muito difícil, né? Desenhar um cubo. Mas se você pegar o cubo e desenhar ele, você vai ter uma noção de tridimensionalidade. Girar o cubo, então, desenhar o cubo em vários ângulos, girando o cubo, vai melhorar um pouco ainda mais a sua noção. Desenhar também cilindros, tá? Em várias formas. Cilindros mesmo, desenhar cilindros. Desenhar esferas, tá? Eu sei que a esfera é um pouco mais difícil de desenhar, porque é basicamente um círculozinho. Mas você desenha uma esfera, né? Tipo uma pokebola. Desenha uma pokebola em vários ângulos. Aí você vai desenhar uma linha de superfície para você ter uma noção da tridimensionalidade dela. Porque se você ficar desenhando, inclusive no 3D, tá? Às vezes você vai colocar o 3D em uma pose com iluminação meio flat demais e vai acabar perdendo o volume da coisa, tá? Existe isso também, gente. A iluminação tem todo um esquema para você não deixar o negócio flat. Se você colocar uma luz bem aqui na frente, né? Ó, eu, por exemplo, tô usando 2 luzes e uma em cima, né? Inclusive, a minha luz de trás apagou. Deixa eu acender aqui, vai ficar piscando, né? Tem uma luz aqui atrás, agora eu coloquei. Aí, pronto. Vai ficar piscando aí no vídeo, porque apagou, depois voltou. Mas todo o esquema de iluminação é pra vocês verem sombras no meu rosto, verem sombras no meu corpo, né? Ver luz de profundidade, de forma que a gente consiga passar essa profundidade pro 2D, pro flat, pro render final, né? No vídeo também tem isso. Agora no 3D, se colocar uma luz de frente assim, ó, pá! Uma luz de frente, assim, bem na frente do personagem, você não vai ver as sombras, vai matar todas as sombras. Aí vai ficar um negócio flatzão, né? Um negócio 2D. E não é o que a gente quer nem no 2D. A gente não quer passar a noção de flat. A gente sempre vai passar o desenho sólido. No 2D, por exemplo, quando você vira um personagem em 3/4, um olho é maior, o outro é menor. Tem toda uma noção aqui de tridimensionalidade no rosto. Uma orelha vai ser grande, a outra vai estar escondida, tá? Ó, no 3/4, o meu olho aqui é um pouco menor que esse, porque tem esse eixo Z aqui, né? Então, quando você vai desenhar, você tem que aplicar isso também nos seus desenhos, no 2D, no rig de 2D, em todos os tipos de animação que você vai fazer. O Solid Drawing tem a ver com volume, tá? Iluminação, anatomia, saber desenhar mesmo. No começo, muita gente tem medo desse princípio, tipo, eu tenho que desenhar super bem para poder ser um animador, e não é isso que o Solid Drawing fala, tá? Solid Drawing fala que você tem que ter noção de volume, apenas isso. Claro que aí você vai conseguir encaixar as formas, pegar um cilindro, um retângulo, né? Um cubo, um cilindro e uma esfera, você consegue juntar as peças e formar um personagem de animação. E aí você vai mover essas peças, né, tridimensionais, para fazer o personagem ganhar vida. Basicamente isso, beleza? Então não é uma coisa tão absurda. Se você desenhar um cubo, uma esfera e um cilindro, você vai conseguir dominar o Solid Drawing bem, né? Ou pelo menos começar. 12º e último princípio da animação é o appeal, ou atração, o apelo, beleza? Basicamente, os personagens devem ser agradáveis ao público. Não importa se são heróicos ou vilanescos, isso não significa que todos devem ser bonitos também, né? Não é apelo de beleza, mas devem ser magneticamente interessantes e cativantes. Por exemplo, o design de personagem tem tudo a ver com isso. Na hora que você monta um personagem, ele tem que ter um apelo. Ele, tipo, se ele é um vilão, ele vai ser todo pontudo, né? Se ele é pra ele dar medo, se ele é tipo um dinossauro, ele tem tudo pontas assim. Agora, se ele é um personagem infantil,
um dinossauro infantil, por exemplo, ele vai ser mais arredondado, ele tem que ser mais fofo, ele tem que ter esse apelo mais cativante para as crianças não ficarem com medo do dinossauro, né? Que é um desenho de criança. Se o personagem é mais chatão, vai colocar uma forma quadrada nele, todo quadradinho assim, tá? Um personagem mais quadradão, né? Ele vai ser resmungão, você põe ele em forma quadrada. Isso é tudo uma questão de design de personagem, tá? E ter noção de que você precisa disso nos seus personagens é importante para você, basicamente, deixar interessante para o espectador assistir. Até mesmo em shows, né, ou projetos de animação que são só de boneco palito, geralmente um bom animador vai trocar as cores do boneco palito para ficar tudo igual, tá? Então, de repente, o herói vai ser vermelho e o vilão vai ser roxo. Só das cores, assim, você já consegue separar e contar uma história. E tudo com boneco palito. Tem aí uns animadores muito bons, inclusive, que animam só com boneco palito. Você pode procurar na internet e ver que tem diferença, né? De repente, todos os bonecos palitos são coloridos e só o principal é preto, porque foi ele que foi desenhado primeiro, né? Então, isso já é apelo, tá? Mesmo quando você não aplica design de personagem, você já coloca uma diferenciação, um contraste nos personagens, a ponto de você ter uma atração e conseguir contar a história. Então, não, você não precisa ser um designer de personagem magnífico para poder fazer animação, mas entender o conceito de apelo é importante para você dominar os 12 princípios de animação. Isso aqui tudo foi só um resumo dos 12 princípios para você conhecer seu conceito. Agora, seu próximo passo tem que ser fazer um exercício de animação para cada um desses princípios, que ao longo da sua jornada com certeza vão surgir naturalmente dentro do seu workflow. Nesse vídeo eu não vou fazer os exercícios com você, porque senão o vídeo ia virar um filme enorme, né? Já deve estar grande esse vídeo aqui. Então inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse ano vai sair um vídeo de exercício para cada um dos princípios da animação, tá? Me segue lá no Instagram, @animado2d, que lá eu vou avisar e quando os vídeos saírem. Muitas vezes eu vou fazer isso sem live também, então é importante seguir no Instagram, que no Instagram eu sempre aviso quando vai ter live, e aí vocês podem aparecer sem perder a live, não ficar tipo, ah, meu Deus, eu perdi a live do Animado, socorro. Não precisa. Segue a gente no Instagram, eu vou avisar nos stories e você vai poder assistir a live comigo ao vivo. Qual o seu princípio da animação favorito? E qual o princípio da animação que você mais tem dificuldade de dominar? Comenta aqui abaixo que eu quero saber, beleza? Te espero no próximo vídeo e tchau, tchau.